Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falavam por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Para aqueles que vêm acompanhando essas passagens do Evangelho nesse tempo que nós estamos, Jesus agora ele começou a contar essas histórias, que dá-se o nome de parábolas, para que as pessoas também, aguçadas pelo desejo de saber o que é que ele queria dizer por trás da parábola, sentisse a curiosidade de querer saber o que ele estava falando. Então agora ele conta essas parábolas, mas eu queria parar apenas no que ele diz quando ele começa a parábola. Ele diz assim: o reino de Deus. Eu não sei se você tem parado para pensar nisso, no reino de Deus. Não pensem que o reino de Deus é esse reino onde nós vivemos aqui nesse mundo. Não é esse mundo, aqui é o reino do mundo, aonde nós estamos. E todos os dias há uma preparação da nossa parte, porque um dia nós teremos que ir para o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus habita. Nós damos o nome de céu. É lá. E você vê que diariamente pessoas que estão neste mundo, de repente nós recebemos a notícia: foi embora. Deixou esse mundo. E deixou esse mundo para ir para o reino de Deus, para viver com Deus. É interessante que tem pessoas que ficam até aborrecidas quando Deus tira um filho dele para conviver com ele lá no céu. Porque nós precisamos entender que a nossa vida se baseia nisso. Nós passamos um tempo aqui nesta vida e depois nós iremos para lá. Por isso a necessidade de nós pensarmos também no reino de Deus, no reino dos céus, aonde Deus habita. E aqui está uma questão que nós
passamos por essa vida sem pensar no reino de Deus. Nós precisamos pensar e desejar ir para lá, porque no reino de Deus está a plenitude de toda a felicidade. Porque nós muitas vezes buscamos a felicidade nesse mundo e nós não encontramos a felicidade nesse mundo. Nós encontramos momentos de felicidade, mas uma felicidade completa que nunca se acaba, só no céu. Então os pais deveriam ensinar aos seus filhos isso. Os pais deveriam suscitar no coração dos seus filhos o desejo pelo reino dos céus, pelo reino de Deus. Mas nós somos tão apegados a esse mundo, e por sermos apegados a esse mundo, nós acabamos até por não achar que existe esse tal reino dos céus, que os pais acabam preparando os seus filhos só para esse mundo, e não para o reino de Deus, e não para o céu. E na verdade os pais deveriam preparar os seus filhos para o céu. Eu conheço uma menininha, ela deve ter uns 8 a 9 anos, nova. Ela dizia para a mãe e para o pai: mãe, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para lá. Porque lá é melhor do que aqui. Eles devem estar ali cultivando no coração dessas duas crianças que existe o céu, que o céu é melhor, que Deus habita lá, que lá tem os anjos, que lá tem os santos, que a alegria maior é de ir para lá. Mas os pais são apegados, né? Que não fala disso. Só que não vai ter jeito, falando ou não, vai ter que ir um dia. Só que aí, meus irmãos, vai depender de como também essas crianças vivem ou nós vivemos. Se nós não vivermos uma vida aqui na terra de acordo com os ensinamentos do nosso Deus, aí não se vai para o reino dos céus, vai para o reino do inferno. E essa é uma verdade. Se os pais não ensinam os seus filhos a levarem uma vida santa, a levarem uma vida segundo os ensinamentos de nosso Senhor, ensinando-os nas virtudes, ensinando-os a desejarem a missa, a Eucaristia, se não ensina as coisas que Jesus nos ensinou nas Sagradas Escrituras, se não fala de Deus para os seus filhos, agarrados aos seus filhos e presos aos seus filhos, os filhos vão crescer sem querer saber de Deus, sem querer saber de missa, sem querer saber de Eucaristia, e crescendo dessa forma, ao morrerem, não irão para o reino de Deus, irão para o reino do inferno, aonde o diabo habita. Então é preciso ensinar. E isso é bem característico no santo de hoje. Hoje a igreja celebra, São João Bosco, um sacerdote que, primeiramente, no coração dele existia esse desejo de ir para o céu, de estar com Deus. E aqui eu quero falar um detalhe para você, viu? Tem sacerdotes que têm medo. Infelizmente, existem sacerdotes que têm medo de morrer. Querem viver nesse mundo. Aí ficam lá dizendo: me dá mais tanto tempo de vida que eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muito que pregar o evangelho. É medo de sair desse mundo. Mas já existem sacerdotes desejosos de ir para o céu. E Dom Bosco era assim. Eu também, de maneira particular, eu sou doido para ir para o céu. Se Deus me levasse hoje, seria a melhor coisa da minha vida. Porque o céu é melhor do que essa vida terrena neste mundo. E Dom Bosco era assim, desejoso,
Só que Dom Bosco, andando ali pelas ruas lá de Turim, lá na Itália, ele começou a observar que tinham muitos adolescentes que viviam numa vida mundana, viviam na rua. Claro, naquele tempo não se tinha droga como se tem no tempo de hoje, né? Mas aqueles meninos, ele percebia que aqueles meninos não iam ter profissão, não iam ter religião, e eles iriam se perder. São as condições que nós vemos hoje, nos dias de hoje, né? Por exemplo, vocês pais que têm filhos aí nessa fase da adolescência, eles estão aonde no dia a dia? Aonde eles estão? Vocês realmente, vocês pais, cuidam dos seus filhos? Vocês procuram saber aonde a sua filha anda e aonde seu filho anda? Essas festas que tem por aí que seus filhos saem e que querem ir com seus amigos, e às vezes vocês pensam até que são festinhas boas, né? Não é que os adolescentes não podem ir para uma festa, pode, o que é que tem? Mas que seja uma festa, não uma bagunça, não um lugar onde tem droga, como diz o povo, né? Lugar onde rola droga, sexo, bebida. Aí vocês pensam que seus filhos que andam nesses lugares, eles vão para o céu um dia? Porque Deus também chama os adolescentes. Deus não chama só velhinho não para ir para lá, Ele chama também os adolescentes. E quantos adolescentes se perdendo, eles saem e mentem, viu? Tem muitos jovens por aí, eles mentem para os seus pais. Eles estão indo para lugares que os pais estão pensando que é lugares bons, e não é. Por isso que os pais precisam dar uma olhadinha para saber com que tipo de pessoas estão andando e vendo. Claro, quando estiverem adultos, cada um vai decidir pela sua vida. Mas enquanto estiverem nessa fase da adolescência, eles têm que estar ali, olha, sob o olhar dos seus pais. Os seus pais têm essa finalidade. Eles precisam educar os seus filhos para Deus, para serem santos. Me desculpe, e não demônios. Aí tem filhos por aí, né, que saem, convencem os pais. Imagine, né, um jovem que sai e chega 3, 4 horas da manhã. Estava onde? Estava com quem? Porque hoje se sai, né? Sai meia-noite para passar a madrugada toda. Aonde? Me desculpe, nos cabarés da vida, né? Droga, sexo, bebida. É isso que tem. É isso que eles fazem. E os filhos vão se perdendo. Porque os pais não tomam conta. Então Dom Bosco via esses meninos de rua, eram meninos de rua. Os pais não tomavam conta. Então ele começou a perceber, suscitado no coração, ele começou a perceber: eu não posso permitir que essas crianças se percam, que esses adolescentes um dia, quando forem chamados para Deus, eles não venham a ir, né? Venham aí, né? Eles não possam ir para o inferno. Então ele começou a fazer os oratórios, e ali ele levava esses adolescentes para lá, e ali ele dava catequese, falava de Deus, suscitava no coração desses jovens a devoção a Nossa Senhora. Ele levava horas e horas no confessionário atendendo a confissão daqueles jovens, porque ele falava que os jovens não podiam ofender a Deus. E repito, né? Não era como nos tempos de hoje, meus irmãos. A depravação daquele tempo não é igual a de hoje, não. A de hoje é 1000 vezes pior. E ali ele falava de Jesus, falava do céu, e os meninos iam mudando o coração. Ele suscitava no coração dos meninos o desejo pela missa. Os meninos iam para a missa, ensinava os meninos a se comportarem bem na missa. O desejo pela Eucaristia. Teve uma vez que Dom Bosco, ele teve
3 sonhos, porque Dom Bosco ele tinha muitos sonhos. E nesses 3 sonhos, que ele teve muitos outros, um anjo levou ele no céu, no purgatório e no inferno. Se vocês quiserem, vocês procurem no YouTube, coloquem os sonhos de Dom Bosco, por exemplo, no céu, no inferno e purgatório, que vocês vão ver. E uma das maiores dores de Dom Bosco foi quando o anjo o levou no inferno. E lá ele encontrou muitos daqueles adolescentes que estavam com ele e que estariam no inferno. Mas ele dizia, mas eram meninos tão bons. Aí os anjos disseram, na sua frente. Não tem assim os jovens que na frente dos pais são uma belezinha, mas por trás vivem uma vida errada, desregrada de sexo e tudo. Tem pais por aí que acham que as filhas deles são virgens, elas não são mais. Tem pais por aí que tem filhos jovens, que já engravidou a menina e deu para ela remédio para a menina abortar. Jovens nessa faixa etária aí, vamos dizer, eu vou até falar, né, de 15 anos para cima, porque já tem de 15 anos para baixo, mas estou dando 15 anos para cima, que a menina já abortou, já engravidou, os pais não sabem. Mas na frente dos pais, olha aquela belezinha, aquele santinho e aquela santinha, porque os pais não acompanham, não veem. Aí Dom Bosco dizia para o anjo, mas como que esse menino está no inferno? Ele era uma pessoa tão boa. Aí o anjo disse, na sua frente eles eram bonzinhos, mas quando você saía, eles aprontavam e agora eles estão aqui. Aí Dom Bosco, quando acordou desses sonhos, se ele já tinha um zelo pelos adolescentes, muito mais ele passou a ter a partir de então. Aí ele fundou as escolas, né, salesianas, que são as escolas católicas, aonde os jovens iam lá para ter uma profissão, sim, mas o que Dom Bosco pensava mais em relação à educação que ele dava era religiosa, porque ele queria que aqueles adolescentes não somente tivessem profissão, mas que eles fossem para o céu um dia. Hoje os pais se preocupam tanto com universidade, com isso e aquilo. Eu não estou dizendo que não é para se preocupar com as escolas dos seus filhos e tudo mais, mas não pensam em dar Deus para os seus filhos. Dão uma profissão maravilhosa, eles se tornam isso, se tornam aquilo, mas sem Deus no coração. Sem vida com Deus, não vão na missa, não se preocupam com isso, passa anos e anos sem se confessar. Meus irmãos, eu vivo falando isso. Como é que uma pessoa quer entrar no céu sem a confissão? Não se entra no céu sem se confessar. A pessoa multiplica pecados e mais pecados. E depois quer ir para o céu, não vai. Não, mas ele é muito bonzinho. Eu falo, o inferno está cheio de gente boa, meus irmãos. Está cheio. Por isso que o céu precisa ser povoado. Pais, eduquem os seus filhos para Deus, para que seus filhos um dia possam ir para o céu e não se perder. E aí nessas escolas dos salesianos, os jovens iam para lá, eram jovens pobres. A preocupação de Dom Bosco não era dinheiro, a preocupação de Dom Bosco era dar Deus para eles. E quantos jovens entraram no céu através de Dom Bosco? Então eu termino essa homilia dizendo assim: pais, aonde estão os seus filhos quando eles não estão com vocês? Será que seus filhos estão dando nó em vocês?
Você tem certeza que esse seu filho ou a sua filha, eles já não são dependentes e já usam drogas e vocês não sabem? Será que os seus filhos não estão vivendo já uma vida desregrada? De sexo e tudo mais, e banalização do sexo? Será que seus filhos já não estão fazendo? Porque é dizer assim, mamãe, estou indo ali. Ali aonde? Ele não sabe. Ah, tá bom, meu filho, vai. Mas não sabe aonde. Aí depois chega em casa, né? Até meio assim desconfiado. Mas lá, meus filhos, já foi a virgindade, sexo desregrado, já roubou, já até matou. E os pais estão tranquilos com os seus filhos. Em vez de estar levando os filhos para o céu, eles estão indo tudo para o inferno. E aí aquilo que eu falo, né, para terminar a homilia, aí quando está ali morto, aí vem os confortos dizendo, está no céu, pronto. E não está, porque levou uma vida errada. Que São João Bosco hoje nos ajude na fidelidade a Deus. E que os pais, pelo amor de Deus, pais que têm filhos, criança, menino pequeno, já vai levando seus filhos para Deus, já vai ensinando. Não espere eles crescerem não, porque depois de grande vocês vão ter que dobrar o joelho no chão. E talvez vai ser tarde demais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.